Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder recebe a doutora Natasha Slisarenko, ela que é um dos nomes mais comentados da política cuiabana recentemente, né, Natasha? Bem-vinda ao Conexão Poder. Obrigada, Márcia, por mais uma vez estar aqui conversando com você. Você cada dia mais bonita, obrigada. Tem que dar a receita. É um prazer estar aqui e muito obrigada aí por esse elogio aí de estar sendo comentada, né? Pois é, eu já disse isso porque a gente sabe que tem várias especulações ocorrendo, porque você acabou de deixar o PSB para entrar no PSD. E foi justamente nesse momento de burburinho aí da política cuiabana, né, nessas definições de eleição municipal. Inclusive, estava no seu ato de filiação, estavam presentes ali o Lúdio Cabral, pré-candidato do PT, e também o Estopa, né, que ainda está tentando entrar e está conversando, articulando, ver se pode ser o candidato da federação. E ali, com a presença do Lúdio, a gente viu que saíram vários comentários de que Natasha estaria indo para o PSD para compor com o Lúdio como vice, seria uma chapa de médicos. Já pensou? Bom para Cuiabá, né? Dizem que a saúde está na UTI, né? Então... Mas é verdade, Márcia. Na verdade, assim, o ciclo meu no PSB se encerrou. A vida é feita de ciclos, né? E eu esperei aí um momento para mudar de partido. Fui convidada pelo nosso ministro e senador Carlos Fávaro para ir para o PSD, o que eu aceitei, pois, como eu já lhe disse, a gente tem ciclos, né? E se fechou um ciclo ali no PSB. Eu vi que ali eu não iria ter muita oportunidade de mais nada, e então fui para o PSD. Me senti muito honrada com a presença tanto do Zé Estopa quanto do Lúdio Cabral na nossa filiação. Política é a arte do encontro, é a arte da conversa, é a arte do diálogo e a arte do entendimento. Não está no meu radar, Márcia, isso eu falo sempre, não está no meu radar participar dessas eleições agora municipais, tá? Não está no meu radar. Isso porque eu tenho aí empresarialmente milhares de projetos, mas milhares de projetos. Parece que as coisas assim, depois que houve aquele problema todo ali com o Senado, que eu não consegui, eu resolvi focar na minha atividade empresarial. E assim, estamos aí com muitos projetos, eu inclusive já te convidei aí para passar. Ela não perde tempo. Não perco tempo, né? Como uma empresária que sou. Então, a gente está com muitos projetos e não está, então, no meu radar participar dessas eleições municipais. Mas, volto a dizer, como médica que sou, eu sinto que me sinto totalmente realizada como empresária, como professora da UFMT, que tenho mestrado e doutorado, sou professora da pediatria da Universidade Federal de Mato Grosso desde 2002, vão fazer 22 anos que eu dou aula. Estou afastada desde 2009 por causa do Conselho Federal, mas sou professora, então me sinto totalmente realizada como empresária, como professora, como mãe. Tenho 2 filhas já formadas, uma advogada e cientista política, que hoje fez a qualificação de doutorado dela, a outra é médica. Então eu sinto que eu estou no momento de poder contribuir e devolver um pouco para a minha cidade natal, que é Cuiabá, para o meu estado, Mato Grosso. Mas como eu falei, podia ser daqui a 2 anos, 1 ano e meio, para eu poder concretizar os meus projetos empresariais. Então é uma porta que assim, não dá para dizer que é fechada, uma vez que a gente se coloca aí à disposição, mas realmente não tenho interesse, não está no meu radar atualmente participar desse pleito eleitoral. Mas qual que é o seu interesse, então? Onde que você se vê melhor politicamente? Na questão do legislativo, na questão do executivo? Então, onde que a Natasha imagina estar? Talvez por ter nascido num berço político predominantemente legislativo, né? A mãe foi 3 vezes candidata, foi 3 vezes deputada estadual, foi senadora, 20 anos como deputada e senadora, então sempre no legislativo. Eu no Conselho Federal, ali a gente faz muita normatização, então eu tenho, pelo menos é o que eu acho, eu nunca fui política, mas eu sinto que essa minha veia legislativa fala mais forte. Mas, ao mesmo tempo, essa veia empresarial, essa coisa da gestão, essa coisa da administração, também existe. Eu montei o CEDILAB em 2002.
Montei a Clínica Vida em 2017. Então, assim, são 2 empresas que Deus me deu aí a permissão, né, e a bênção de conseguir levar adiante. Então, eu me vejo muito mais no perfil legislativo, mas é puramente o que feeling, casaria, né? com a próxima eleição. De 2026, né? 2026. Então já estaria trabalhando ali uma articulação política. Estou aqui, estou à disposição, vamos trabalhar meu nome. Isso, eu acho que de repente... O que o grupo está pensando. Exato, eu estou à disposição do partido, coloquei para o senador e ministro Fávaro que eu não tenho interesse de participar do pleito eleitoral esse ano, mas obviamente a gente está nesse mundo para servir. Hoje é a 2ª vez que eu falo essa frase. Eu encontrei um padre hoje e ele me perguntou exatamente isso. E aí, doutora Natasha, como é que a senhora está? Vai ser candidata? Eu falei, padre, a gente está nesse mundo para servir. Como médica, a gente serve o dia todo, né? A medicina acho que é um sacerdócio e é uma profissão em que você se doa muito. E aí eu falei para ele, quem sabe, mas realmente não está no meu radar participar esse ano. Certo. Mas você saiu do PSB magoada? Porque, para quem não se lembra, você estava com o nome colocado para ser candidata a senadora. Vim várias vezes aqui, você me entrevistou. Eleição passada, a gente entrevistou, estava com bloco na rua. Totalmente. A gente já estava, digamos, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Fui homologada, minha candidatura. Toda na rua, viajando Mato Grosso já. E aí, de repente, você teve que desistir. Digamos, afogaram enterraram essa candidatura. Isso, é o que eu sempre falo. Desistir, existe no seu vocabulário essa palavra? Puxaram o seu tapete, fritaram. Exatamente. Caixa. Ficam dizendo que eu desisti. Eu jamais desistiria, Márcia. Difícil uma mulher que desiste de um projeto, né? Mas o que aconteceu, na bem da verdade, foi... Mauro Mendes falava da questão do palanque aberto, que ia ter todos os candidatos ao Senado no palanque e tal. Então, ok. E eu e Maxi Russi, presidente naquela ocasião do partido, né? Ele continua presidente, eu que saí do partido. E a gente tinha alinhado, olha, se por acaso rolar isso, ótimo. Os 3 candidatos a senador seríamos eu, o deputado Neri Geller e o senador Wellington Fagundes. Isso. Pedindo voto para o Mauro Mendes, excelente, porque eram 3 senadores, 3 candidatos fazendo campanha. E, ok, qual seria o plano B? Uma vez que, se não desse certo isso, o que é que a gente faria? Eu sairia candidato independente. Então, sairia... Por um lado, lá era a Márcia Pinheiro, né, com o Neri Geller, o Mauro Mendes com o Wellington Fagundes, e eu sairia sem um governador, mas seria uma candidata independente. A única coisa que eu queria naquele momento, Márcia, que eu repeti isso várias vezes, era que dar uma oportunidade do mato-grossense ter um nome diferente para votar. Só isso. Eu queria poder oferecer isso. E aí estava isso combinado. Então, plano A, palanque aberto, seria uma das candidatas ao Senado. Plano B, fechou o palanque, seria 2 candidatos e a gente iria numa terceira via independente. Só que aí o Maxi Russi coligou com a União Brasil. O PSB coligou-se com a União Brasil em 2022. E a União Brasil já tinha um candidato a senador. E, portanto, não poderia ter outro candidato. Só que quando eu soube disso já era dia 5 de agosto, já não podia mais... Não tinha mais como mudar. Não tinha mais como mudar. Até o Maxi chegou a falar, não, liga para o Mauro, pede para ele, então, descoligar. Eu cheguei a ligar. Liguei, e ele falou, hoje eu não consigo, mas até meia-noite. Eu falei, Mauro, é até meia-noite. E o Mauro tá certo de fazer, ele estava no direito dele de fechar o palanque, afinal de contas, é legítimo isso. Agora, só não houve o cumprimento do segundo ponto, né? Partido, o partido que você pertence. Que era não haver... Eu saí candidata independente, só que uma vez que houve a coligação, eu não tinha como sair candidata. Foi exatamente isso que aconteceu. Saiu magoada com isso? Não, sabe que é uma coisa que eu não tenho. Ficou, digamos, escaldada? O que você tirou de experiência? Exatamente, eu acho que eu aprendi a lidar um pouquinho melhor com essa situação. Era que a gente comentava um pouquinho antes da gente começar, né? É um mundo que é um mundo paralelo a esse que a gente vive, não é um mundo que eu sou acostumada ao longo dos meus 56 anos a viver, que é o que você combina ali no olho, tá certo, tal. Não, é um mundo muito diferente desse que a gente vive, não tem muita coisa da fidelidade,
da unidade, da participação, do partido em primeiro lugar. Não, eu acho que ali, infelizmente, a política tomou um rumo completamente desvirtuado. Acho que as pessoas muitas vezes entram na política para fazer da política uma profissão. Política não pode jamais ser profissão. Eu tenho a minha profissão e, como eu falei aqui, sou totalmente realizada em tudo. Então, agora eu me vejo num momento, não agora realmente, mas no momento de me dedicar às causas sociais. Eu tenho tanto, Deus me deu tanto, então eu acho que eu posso devolver um pouco para esse Estado de tudo que Ele me deu. Então, primeiro, política não é profissão. Quem faz da política profissão está errado. A política é para você servir e não ser servido. O movimento é daqui para lá e não de lá para cá. E, infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade, de mindset, precisa existir, porque a nossa população está passando fome, a nossa população tem uma carência de uma educação que presta, tem carência de uma saúde que presta, tem carência de transporte público que presta, tem carência de infraestrutura que preste, de segurança pública, e aí vai. Então, assim, mas é por quê? Porque precisamos eleger pessoas que estejam comprometidas em fazer. Pessoas que não usem a política como profissão, pessoas que estejam lá para realmente dedicar o seu tempo para fazer pelo outro. Mas quando a gente vê os políticos em geral, nas redes sociais, no jornal, na tribuna da Assembleia, da Câmara Federal, do Senado. Na teoria é tudo muito bonito. A teoria é tudo muito bonito. O discurso As fotos perfeito. ali das filiações são todas muito bonitas, né? O discurso é muito bacana. Mas por trás, digamos assim, o pau quebra, né? Na prática, a atitude da pessoa é que manda, né? Porque na teoria ninguém nunca vai dizer que é corrupto, que vai fazer benefício próprio, que vai fazer não sei o quê para satisfazer uma determinada parte da população. Não, lá todo mundo o discurso é muito bonito. Só que a prática desse cidadão? Como é que é a prática desse cidadão? Como é que era a declaração de renda desse cidadão antes dele ser político e depois que ele se tornou político? Político não enriquece ninguém. Não é para enriquecer ninguém. Não você deveria. É um funcionário. Você é um funcionário público. E mais, porque o funcionário público é aquele que presta um concurso e passa. O político é mais do que um funcionário público, porque ele contou com a confiança do seu voto. Ele está lá porque você o elegeu com a confiança do seu voto. Então, isso é mais do que passar num concurso, porque você tá lidando com a confiança de uma pessoa. E, infelizmente, a gente vê aí distorções muito grandes, né? Nesse cenário que a gente está conversando, para a mulher ainda é mais difícil? Ou é só, digamos, conversa? Não, eu não tenho dúvida, eu senti na pele isso, Márcia. Eu senti na pele o que é você tentar ser política. Tem menos voz? Muito menos voz. E tentam te calar o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, quando eu resolvi que eu estava pronta ali para tentar entrar na política, eu fiz um curso, um MBA na Fundação Getúlio Vargas sobre gestão, governabilidade e políticas públicas. Eu me inscrevi no Renova Brasil, que é uma escola de formação política, e fui estudar política, né? Porque eu entendo de saúde. Trabalho na saúde pública, no Centro de Saúde Escola do Grande Terceiro, desde 2002. Mas entender das outras áreas, né? E fui então me envolver, fui estudar. Parlamentos que têm mais mulheres, Márcia, são parlamentos que têm muito mais projetos na área social, saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. São parlamentos que têm menos corrupção. Não sou eu que estou dizendo, isso está na academia, está nos artigos científicos. E mais, parlamentos que têm mais mulheres. Tem um trabalho indiano belíssimo que a Tabata Amaral me passou na ocasião em que eu era candidata, mostrando que na Índia as crianças, as meninas sonham mais quando elas veem uma parlamentar discursando numa tribuna, elas pensam, eu também posso chegar lá. Quanto vale o sonho de uma menina? Isso nos parlamentos que têm mais mulheres. Para você ter uma ideia, eu tive que escutar durante a minha tentativa de candidata ao Senado, para eu não falar essa parte que parlamentos que têm mais mulheres têm menos corrupção. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, porque isso pega mal para os homens. Eu falei, vem cá,
Vão pedalar, vão fazer um país com menos corrupção, que vai estar nos livros também, que vocês também são capazes de fazer política limpa, honesta e sem corrupção. Aí que eu falava mais, entendeu? Me irritei tanto com aquilo. Não, sem contar, são pérolas, né? A gente pode passar aí um dia contando as pérolas. Outra pérola que eu tive que escutar: currículo é bom para pedir emprego. Não adianta nada você ser empresária, professora, com mestrado e doutorado na USP, com residência médica, ser mãe. Isso é bom para pedir emprego e não para ser político. Aí eu falei, o que é bom para ser político? Então? Não, aí eu perguntei assim, será que não é por isso que a política está como está? As pessoas fazendo da política uma profissão, indo para lá, todo tipo de gente que não está interessada, que não conhece absolutamente nada de nada, e que chegam lá, muitas vezes até tomar conhecimento do que está acontecendo, já acabou o mandato? Será que é isso mesmo que o Brasil precisa? De pessoas que tenham nada, que nunca foram nada? Não sei. E só lembrando que a Natasha, ela tem um histórico de política dentro de casa, né? Que é a Séries, mãe de Natasha, que não está reconhecendo, não está se lembrando, mas tem esse histórico de política feminina e essa inserção de política feminina no estado de Mato Grosso. A Séries foi deputada estadual, federal, 3 mandatos. senadora. Ela foi 3 mandatos de estadual e uma vez senadora. 20 anos seguidos de carreira ali, né? De mandatos. São dificuldades diferentes ou ainda são as mesmas? Então, também a gente conversava antes de começar aqui, né? É. Você perguntou qual é a dificuldade de ser mulher na política, essa questão das cotas, né? Eu acho que se não tiver cota, aí que a gente não consegue mesmo, porque o sistema está montado, Márcia, para perpetuar quem está ali no poder. Então, eles têm verba de gabinete, não sei o que mantém, que perpetua tudo aquilo que eles conseguem durante os 4 ou 8 anos de mandato, ficarem fazendo política aí o tempo todo, coisa que quem está fora não consegue. Então, eu imagino que minha mãe, quando se elegeu em 1990, isso a gente está falando de 34 anos atrás, nós evoluímos, porque naquela ocasião não tinha sequer banheiro para mulher no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Hoje já tem banheiro, gente, olha. Assusta todo mundo. Atualmente, quando alguém fala disso, assusta. Não, mas como que não tinha? Como que não tinha banheiro, né? Imagine, mas não tinha banheiro. Isso eu estou falando de 34 anos atrás. Bom, a mulher começou a votar tem 92 anos. Antes a mulher só poderia votar se o marido autorizasse ou se ela tivesse condições financeiras para votar se fosse viúva, né? Olha só. Mas com todo esse avanço, digamos assim, a gente ainda tem aqui só uma deputada estadual. Uma deputada estadual, temos hoje 3 eleitas na Câmara Federal, foram isso, 2. Né? E aí a Gisela entrou que assumiu como suplente. Né? Exatamente. Senadora eleita foi só a mãe e a Selma que foi cassada. Então, quem assumiu foi só a mãe, que terminou o mandato, foi só a mãe. A Margarete Busetti está agora, que é suplente do senador Carlos Fávaro. Então, realmente, a gente tem aí uma travessa, uma rodovia imensa para percorrer, e a gente tá aí tentando lutar a favor das mulheres, né? Você sabe quantos % dos vereadores no Brasil são mulheres, Márcia? Não faço ideia. 16%. É baixo. Só 16% da vereança brasileira é composta de mulher. Prefeitas são apenas 12% de prefeitas. Então é muito pouco. Se nós somos 52% da população e 53% das eleitoras, nós precisamos nos sentir mais bem representadas, não é? Não, eu não quero ser melhor do que nenhum homem. Eu acho que você também não. A gente só quer pelo menos ser igual. Por quê? Porque somos iguais. Então é inadmissível se imaginar que em pleno século XXI se discuta, ainda se tenha que trazer à pauta a questão das cotas para mulheres, da equidade, porque não tem, não é? Sim. Como é que você avalia esse cenário dessa disputa municipal agora, aqui em Cuiabá, que nós temos aí entre os... Só candidatos homens, né? Só candidatos homens, então, são todos bem, digamos assim, de posicionamentos bem diferentes. Bem diferentes, ali, todos, né? Já políticos, né? Todos políticos. Todos políticos. O que você avalia? Como é que vai ser essa disputa aqui em Cuiabá? Então, eu percebo aí, hoje tem 3 ou 4 nomes, né? 4 nomes colocados, todos políticos, todos homens, né? Vejo que eles precisam ter ali
um apoio e uma vice-mulher. Eu acho que isso é importantíssimo para eles. O ideal seria que a gente tivesse uma prefeita, uma candidata a prefeita mulher, que aliás nunca Cuiabá teve uma mulher. Nós tivemos, acho que Jaci Proença e a Iraci França, né, mas que eram vice e acabaram assumindo. Se não me engano, as duas assumiram na condição de vice, né, por alguns dias. Mas eu vejo assim, são esses 4 candidatos que estão colocados, devem ir 3 para disputa, porque 2 são da federação, né, a federação vai escolher um, e temos aí então um candidato mais da esquerda, que é o Lúdio ou o Estopa, um candidato da direita, que é o Abílio, e o Botelho, que é o candidato do governador, né, que é o presidente da Assembleia, que vem também. Então, acredito que vai ser uma disputa bastante acirrada, mas com certeza com esse número aí de candidatos deve ir para segundo turno. E espero que eles escolham aí mulheres preparadas. Também não adianta ser só mulher, né, Márcia? Não, precisa do currículo. Aí você precisa do currículo bom. Aí precisa do currículo bom. Não adianta ser só mulher. Não adianta ser só mulher, né? Eu não estou aqui, nem você certamente está aqui para defender que tenha mulher ali. Não é a questão de ser XX ou XY, no caso, que é o homem, mas é a questão de ter competência, de ter comprometimento, de ter responsabilidade, de ter essa coisa do cuidar, do acolher, do estar preocupada com a cidade, que realmente nossa cidade precisa. Cuiabá, no longo dos seus 305 anos, está precisando realmente de uma pessoa que vá fazer uma gestão nota ímpar dessa cidade. Eu até no dia do aniversário de Cuiabá, que foi segunda-feira agora, eu fiz um vídeo e eu gravei mais ou menos o seguinte, dizendo que ao longo desses próximos aniversários que a gente venha a ser conhecida como a cidade modelo de saúde, de educação, de infraestrutura e a cidade com menor índice de feminicídio e de crimes no Brasil, que hoje é uma vergonha também para todos nós. O nosso estado, a nossa capital, o índice de feminicídios que a gente tem, né? Isso altíssimo. É altíssimo, é inadmissível, está banalizado a morte de mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher, pelos companheiros dela, né? Dentro da federação, você está fazendo parte agora desse grupo, né? O PSD deve estar alinhado com a federação. Sim, não é da federação. O PSD do ministro Fávaro, né? Isso. Ele está alinhado ali com a federação. Até agora, né? Porque também política, como diz Júlio Campos, é igual nuvem, né? Qualquer coisa muda, né? É só olhar para o céu, já mudou, né? Mas nesse quadro da federação a gente teve uma disputa interna ali no PT, que foi Lúdio Rosaneide. Até perguntei para vocês se foi apaziguado, porque... A informação que eu tenho é que isto está totalmente apaziguado, que já foi definido por Gleice Hoffmann, pelo presidente Lula, que vai ser o deputado Lúdio, o candidato do PT. Então, aí tem Lúdio e o Estopa, né? Que também está nesse radar aí da porque federação. O Estopa é do PV, né? Que compõe a federação, PT, PV e PCdoB, né? Mas dessas articulações ali, como é que você acha que sairia os dois juntos? Não. Não sei, eu acho que não. Eu acho que eles deveriam escolher alguém de fora, um outro partido, para poder compor com a federação. Porque a federação já está junta. Esses 3 partidos têm que andar juntos. PT, PCdoB e o PV. Então, o Lúdio e o Estopa já estão conversando. Certamente eu tenho absoluta certeza que vão se entender. Vai sair um deles, a candidato. E a minha sugestão é que eles escolham um membro de um outro partido para compor o arco de alianças, para poder vir de vice e ter aí uma chapa de maior peso, de maior força, né? Porque você mesmo até criticou a questão da saúde de Cuiabá. E o Estopa, a imagem dele está ligada à imagem do Manuel. E a gente vê que, assim, ninguém está querendo se aliar ao Manuel. Ele está ficando meio que de lado, né? Ele teve realmente essa imagem. Ele teve muitos problemas, né, nessa administração. Foi afastado, a saúde sofreu intervenção e sai da intervenção e volta para a intervenção. Então, realmente houve um desgaste muito grande. E o Estopa é o vice do Emanuel, mas ao mesmo tempo, cada um tem o seu CPF. E o Estopa sempre prezou ali pela honestidade, pelo trabalho sério, é um funcionário de carreira da prefeitura,
é secretário de obras, além de Sim, vice, então é uma pessoa que a todo tempo atende celular, resolve os problemas e assim, é uma pessoa que é vice do Emanuel, ok, mas a gente não pode aí agora assumir todos os erros do prefeito, não tem absolutamente nada que eu conheça que desabone a pessoa do Estopa, porque se tivesse, certamente isso já teria vindo à tona, entendeu? Então, eu tenho absoluta certeza, Márcia, de que o Lúdio e o Estopa vão chegar num consenso do que vai ser melhor ali para a federação e vão escolher um vice ou uma vice que seja aí de um partido que faça parte desse arco de alianças. Na sua avaliação, quem que consegue lucrar melhor com transferência de votos entre eles, digamos, Lúdio versus Lula, Abílio versus Bolsonaro, Botelho versus Mauro, e quem que, digamos, se prejudica com justamente essa vinculação? Né? Eu acho que, bem da verdade, é bem isso, né? Se a gente for computar, o Lula tem 34%, 35% dos votos. A nossa capital, o nosso estado é um estado mais de direita. Botelho vem aí com a força toda da máquina da Assembleia, toda a Assembleia está apoiando o Botelho, o Mauro Mendes apoia o Botelho, é um peso muito forte ter o apoio do governador, sem dúvida alguma. Então, assim, é uma eleição que vai ser, como eu falei já, vai ser uma eleição muito disputada no voto a voto. A informação que eu tive, que falaram lá no dia da nossa coligação, da nossa filiação, é que o Lula tinha crescido 15 pontos aqui na capital na última avaliação dele, que eles fazem pesquisas lá praticamente diárias, né? E o Lula tinha crescido nas pesquisas nessa última avaliação que fizeram, agora acho que em março, tinha crescido 15 pontos aqui no estado. Então, se a gente for por aí, vai ser Lúdio com seus 35% ali dos votos que são da esquerda, aí tem o Abílio aí com seus 30% dos votos e o Botelho, né, e o Mauro com o restante, enfim, vai ser uma luta muito, muito bonita, né, se a gente for seguir dentro dos preceitos éticos, né, que deveria ser para assumir uma prefeitura de uma cidade, a gente fazer uma campanha limpa, uma campanha propositiva, né, e assim a gente espera que seja. Então, acho que depende muito de quem vem de vice desses candidatos, para vir para agregar, para trazer, para somar para esse candidato, mas eu acho que vai ser uma disputa bem apertada, viu? E quem vai para o segundo turno vai depender muito de quem será esse vice. Não tem um cenário que dá para saber ainda quem seria para o segundo turno, eu acho que não, mas assim, que o PT tem lá seus 35%. 35%. O Lúdio, teoricamente, se vier o Lúdio ou o Estopa, quem quer que seja, eles têm 35% dos votos são da esquerda. O Botelho, eu acho que divide os votos da direita com o Abílio. Botelho, né, a direita racha. Tá certo. Gordo, vamos ver o presente de Natasha de hoje. Nossa caneca, eu quero agradecer sua entrevista. Fica o espaço aberto para suas considerações finais. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Nossa caneca do Conexão Poder, para você levar para o seu consultório. Que legal, adoro uma caneca. Adoro. Vamos marcar a presença. Obrigada, puxa vida, obrigada. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Márcia, esse espaço aí, de poder estar aqui mais uma vez conversando sobre política. É importante que nós, mulheres, nos engajemos cada vez mais, nos interessemos e busquemos interessar-se e estudar a política. Não tem mais aquela de que eu não gosto de política. Se a gente não gostar, vai ficar sempre os mesmos e sempre aqueles que se dizem gostar e que muitas vezes estão lá para tirar benefício próprio. Então a gente precisa aí dar a nossa parte, dar a nossa participação, dar a nossa cota de contribuição aí para uma sociedade mais justa, ambientalmente mais sustentável e socialmente mais equânime, né? Tá certo. Obrigada, Natasha. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!